aí, aqui é Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e se fizer sentido para você, deixa o like nesse vídeo. Hoje o mini índice foi fácil de operar, apesar dos movimentos terem sido bem demorados, mas no geral, mesmo quem fez todos os cruzamentos no 11R, que é onde tem mais ruído, não teve ali muitas possibilidades de stop. A maioria das operações teriam sido vencedoras, saindo pelo menos no 0 a 0. Então, o mercado abriu já em queda, já fazendo um cruzamento imediato, né? A abertura, ele fez a abertura e já começou a cair, já fez esse cruzamento e fez um movimento bem forte de queda. Eu fiz a minha entrada pelo 25R, não fiz pelo 11. A minha entrada, ela aconteceu, já era mais ou menos umas 9h15 por aí, então eu peguei só parte da queda. Esse movimento de queda, ele deu quase 1000 pontos, eu acredito. Ó, do cruzamento, deixa eu diminuir aqui a tela. Ó, do cruzamento, ele andou exatamente 1000 pontos. Então foram 1000 pontos de queda para quem fez a entrada pelo 11R, mas assim, foi imediatamente a abertura. Eu entrei pelo 25, deu 500 pontos nessa operação. Aí ele fez todo o movimento de queda, fez um cruzamento de alta, estocástico estava dando condição. No macro ele ainda estava em tendência de queda, tinha o pivô próximo. Quem optou por fazer essa entrada, vamos ver aqui, o máximo que ele pagou foram 190 pontos, então não teria estopado. Aqui ou buscou 160 pontos, ou pelo menos saiu na proteção do 0 a 0, mas não foi estopado nesse cruzamento aqui. Na sequência deu um cruzamento de queda, aqui já o estocástico não dava condição, então pelo 11R não fazia muito sentido fazer entrada nesse cruzamento. O macro daria condição, estava em tendência de queda, mas aqui já tinha feito um movimento bem forte de queda, era um pouco mais arriscado pensar em entrar nessa venda aqui, mesmo o macro dando condições de entrada. Então quem fez a entrada nesse ponto aqui andou 160 pontos cravado. Então pagou ali no máximo o gain mínimo, né? Que é os 160 pontos, ou também são no 0 a 0, mas também não teria sido estopado nessa operação. Na sequência, um novo cruzamento de alta, estocástico também não estava ali maravilhoso. Tinha o pivô no caminho, mas já tinha testado o pivô aqui algumas vezes, não estava segurando muito, então eu mesma fiz a minha entrada pelo 20R, eu não fiz pelo 11, porque eu queria confirmar esse movimento de alta, né? Antes de fazer minha entrada. Então, eu fiz pelo 20, então quem fez aqui pelo 11, deixa eu tirar isso daqui, quem fez pelo 11, ele andou 125 pontos, o máximo que ele caiu foram 95 pontos, e depois ele subiu e andou 790 pontos máximo de movimento. Aí, né, cada um sabe até onde levou. Eu fiz a minha entrada pelo 20R, quer dizer, eu já faço a entrada já bem no fim de movimento. Ele chegou a andar 500 pontos nessa operação, mas me tirou na proteção com 380 pontos. Porque eu estava fazendo a gestão da operação lá pelo 20, então, enquanto ele foi movimentando lá, eu fui fazendo a proteção. Fez esse movimento, ele fez esse cruzamento de queda, eu não quis entrar, essa operação eu fiz no 11, eu não fiz a minha entrada nos rankings maiores nesse caso, mas também não entrei no cruzamento. Por que eu não entrei no cruzamento? Teve um movimento forte de alta, só que ele teve a máxima do dia. Eu fico aguardando para ver o que vai acontecer, se ele vai fazer só um reteste na 21 e vai continuar subindo ou não. Então, quando ele faz esse cruzamento, eu prefiro dar uma esperada. Tinha o pivô para atrapalhar, mas nesse momento eu já nem estava levando ele tanto em consideração assim. Mas optei por esperar um reteste antes de fazer a minha entrada. Então ele fez esse movimento de queda. Quando ele subiu, ele gerou uma falha de topo, né? Ele fez um topo mais baixo que o topo anterior. Ele fez um movimento aqui com um número ok de box. Eu não considero a média de 21, que eu não estou fazendo uma operação de pullback, estou fazendo uma operação de falha de topo. Então eu faço a minha entrada aqui com o seguinte pensamento, vamos dizer assim. Tivemos um topo do dia, né, uma máxima do dia, o preço tentou voltar, não conseguiu, tentou voltar, não conseguiu, tentou mais uma vez, não conseguiu, então ele não teve mais força para continuar esse movimento de alta. Então para mim nesse momento fica claro que agora a tendência é esse preço cair. É claro que a gente sempre espera que ele caia de uma vez, mas nem sempre acontece dessa forma. Então eu entrei nessa operação,
resolvi que eu não mexeria no meu stop, deixaria esse trade correr para ver até onde ele andaria. Então, ele foi aqui quicando. Quem entrou no cruzamento não foi estopado, chegou perto, mas não teria sido estopado e teria então também, se ficou segurando essa operação, teria dado gain. Mas ele ficou aqui nesse lenga-lenga bastante tempo. Eu deixei a minha operação, depois de um tempo já estava ali naquela coisa de vai, não vai, eu só coloquei ali na entrada. Quando eu coloquei na entrada, ele já tinha feito esse movimento de alta, né? Foi um segundo reteste de topo. Aí aqui eu falei, não, agora eu não vou segurar mais, porque agora ele já testou novamente esse topo e não teve força para romper. Então aqui eu já fico mais confiante de que ele vai fazer esse movimento de queda. Só que eu acabei optando, como demorou muito, quando ele fez esse movimento, começou a reverter, eu saí da operação, então eu saí com 300 pontos. Ele subiu de novo. E mais uma vez ele fez a queda, mas aí aqui eu já não fiz mais nada, eu preferi ficar de fora. Mas para quem entrou nesse cruzamento, deu gain? Nesse cruzamento de alta seria o único do dia que não teria dado nem gain nem 0 a 0, teria estopado. Ó, ele andou só 90 pontos, depois ele voltou e teria estopado. Esse foi o único do dia nessas condições. Todos os outros ou pagou um gain legal ou te tirou no 0 a 0 no máximo, porque andou mais de 160 pontos. Então hoje foi isso, várias operações no 11, o 11 é o renko que tem mais ruído, que é mais difícil de operar, que tem que fazer mais análise. Nos renkos maiores vai ficando um pouco mais fácil, é claro que nos renkos maiores nós vamos ter menos opções de entrada e stop maior. Aí é uma questão de adequar o perfil e ao gerenciamento de risco. O ideal é, se o seu gerenciamento num renko maior só te permite fazer um trade, isso é ruim. Porque se esse primeiro trade for de stop, você não tem a possibilidade de reverter esse resultado numa outra operação. Então aí seria melhor tentar melhorar a leitura de contexto para conseguir operar pelo menos no 15, para ter a possibilidade ali de pelo menos 2 operações, para te dar essa possibilidade. Se tu fez uma operação perdedora, ter a possibilidade de fazer uma ganhadora, mesmo porque nos renkos maiores vão dar menos entradas ainda, né? Então você, né, não vai ter assim tantas condições de fazer outras operações. Então é isso. No índice hoje, sexta-feira, vencimento de opções, até que foi bem tranquilo, não teve volatilidade, que normalmente acaba tendo um pouco mais de volatilidade. Só no finalzinho da tarde que aí começou a movimentar mais, que foi quando ficou fazendo esses movimentos, subindo e descendo aqui, mas mesmo assim movimentos bem curtos, que não chegou a trazer nenhum impacto para quem tivesse em alguma operação, por exemplo, quem tivesse na venda aqui, mesmo assim não ser estopado, porque os movimentos foram bem curtos e continuou fazendo o movimento de queda. Hoje eu fiz, como sempre, as minhas operações nas ações. Fiz a postagem de um trade na Petro porque um seguidor me questionou com relação a conseguir fazer day trade em ações e hoje eu mostrei sim que é possível. Eu fiz uma operação com lote mínimo, né, que é um lote, só 100 papéis, que é o mínimo que dá para fazer day trade, claro. Fracionado, você consegue comprar fracionado, mas não faz sentido você fazer day trade com fracionado porque você não tem contrapartida para sair da operação. Então, com lote mínimo, que para cada ativo vai exigir uma margem, mas no caso da Petrobras, no máximo R$40, até menos que isso, e te dá a possibilidade, é claro, todas as entradas vão te dar um ganho maior, é óbvio que não, mas você consegue fazer trades pequenos, né, com um valor nominal tímido, mas que te dá a possibilidade de ganhar mesmo com capital menor. Melhor do que ficar queimando, entrando com R$150 para operar futuros e uma operação perdedora, dependendo do valor do stop, você não consegue fazer mais nada porque você já não tem nem a margem mínima. Então, é mais uma opção, o day trade em ações eu gosto muito, mas muito mesmo, gosto, faço todos os dias. Para mim, eu acho que é bem interessante, funciona bem. E ajuda a controlar a ansiedade, porque nas ações é mais tranquilo, fica ali naquele lenga-lenga o dia inteiro, mesmo que você seja ansioso, você não consegue fazer nada, porque não sai do lugar, então é mais fácil para operar. Então é isso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários, um bom final de semana para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.